que estiverem com a sua Bíblia, por gentileza, abram. No livro dos Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. Números capítulo 14, versículo 1. Amém? Livro dos Números capítulo 14, versículo 1, que diz: E toda a congregação ergueu a sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam presas, não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, e então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temeis o povo da terra, porque eles são pão para nós, e sua defesa se retirou deles. E o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. E a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocarás este povo? E até quando não crerão em mim? Por todos os sinais que mostrei no meio deles, eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Amém? Então, somente até aqui. Gostaria de começar a pregação dessa noite dizendo o quanto é visível que duas pessoas ou mais vão olhar para uma mesma coisa e vão ver, cada uma vai ter uma visão diferente a respeito daquilo que se é observado. Então, suponhamos que duas pessoas vão olhar no horizonte. Uma delas vai observar o céu, como o dia está aberto, como está calor. A outra vai olhar o horizonte e vai observar que a terra observada é deserta, que a vegetação é árida ou tem pouca vegetação. Veja que duas pessoas estão observando o horizonte. E é como se cada uma delas estivessem observando coisas diferentes. Mas elas estão olhando a mesma coisa e estão enxergando coisas diferentes. Porém, aquilo que elas estão enxergando é algo por si só. Existe a verdade a respeito daquilo que é observado. E a verdade é algo que nós precisamos buscar, porque ela não se manifesta por ela mesma. A verdade ela é muito parecida com a energia potencial. Quando nós vamos estudar energia, nós na literatura vamos encontrar uma energia que se chama energia potencial. O que é energia potencial? É aquilo
que pode ser produzido, mas toda energia potencial precisa de uma energia que extraia a energia potencial. Eu posso até dar um exemplo. Se você pegar um carro abastecido, em boas condições, esse carro ele pode chegar a 30 km por hora? Sim ou não? Sim. Ele pode chegar a 50? Pode. Ele pode chegar a 100 com facilidade? Sim. Mas desde que alguém entre dentro desse carro e comece a dirigir, sim ou não? Então nós temos um carro que tem o potencial de chegar a 100 km por hora. Mas a menos que alguém o dirija, aquela energia potencial não será explorada. E quando eu falo sobre observação, eu estou tratando do texto do livro dos Números, aonde nós precisamos entender que a verdade, que é muito parecida com a energia potencial, ela precisa ser explorada, ela precisa ser buscada. É necessário que haja desejo por desfrutar da liberdade, da verdade, porque ela está presente, ela sempre existe. A verdade, ela cumpre uma sentença de sempre estar presente em toda e qualquer situação e lugar. Porém, ela não tem a obrigação e ela nunca por si só se manifesta por ela mesma. É necessário que alguém busque pela verdade e depois de encontrá-la, depende da vontade daquele que a buscou manifestar a verdade. O que o Novo Testamento diz sobre a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja que só pode ser liberto aquele que está cativo. Se eu não estou cativo, eu não preciso ser liberto. O que a palavra está falando? Conhecereis a verdade. Então depois que eu conheço a verdade, qual que é a primeira coisa que eu descubro? Que eu não sou livre. A gente tem um conceito de liberdade muito perdido, muito, como que eu vou falar para os irmãos, muito complicado de ser compreendido. Porque eu posso me enganar e achar que ser livre é fazer o que eu quiser. Só que se eu parar para pensar, se eu fizer tudo o que eu quiser, tudo que me der vontade, o que vai acontecer no final das contas? Esse caminho vai me levar para a destruição. Porque, naturalmente, o que nós vamos procurar em todas as coisas o tempo todo? Prazer. Não só carnal. Mas, você vê que quando você acorda de manhã, o que você quer fazer? Quando o relógio desperta. Você quer continuar dormindo, sim ou não? Aí quando dá hora de dormir, você está vendo um filme bom, o que você quer fazer? Continuar? Você quer continuar acordado. Você não quer desligar a TV para dormir. Aí tá frio, eu não quero ir tomar banho. Tem gente que passa algumas semanas sem ir lá tomar o banho. Mas, eu não quero ir. Aí eu entro lá debaixo do chuveiro. O que acontece comigo depois que eu estou lá? Tá tão gostoso, não quero sair. Você já reparou que se eu fizer o que eu quiser, o que vai virar minha vida? Meu irmão, vai virar uma bagunça. Eu vou me depreciar tanto que em algum momento eu vou parar de existir. Então, liberdade não é fazer o que te dá na telha. Liberdade não é fazer o que você quer. Então, o que é liberdade? Liberdade é fazer aquilo que eu não quero. Agora bagunçou tudo. Então, vamos tentar concordar num ponto aqui, para que eu possa entrar aqui no texto da palavra. Vamos tentar achar um ponto de intersecção. Qual é o conceito de liberdade? Liberdade é fazer o que eu não quero. Liberdade é alcançar o direito de dizer não. Alguém me ouve aqui? Quando eu alcanço o poder de dizer não, nesse momento eu sou livre. Porque eu posso dizer não para a destruição. Ou seja, dormir, eu preciso dormir. Se eu não dormir bem, a minha segunda-feira vai ser ruim. Se a minha segunda-feira for ruim, a minha semana vai ser ruim. Essa minha semana vai impactar no restante do meu mês. E quando eu pensar que não, as coisas boas que eram para acontecer em 2025 na minha vida, não vão acontecer. Alguém aqui ouviu o que eu falei?
Então eu preciso dormir bem, para me acordar bem, para me ter uma chance de ter uma semana boa. Então, aquela hora lá que eu estiver fazendo qualquer coisa que me impedir de dormir cedo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer não para aquilo que me impede, por aquilo que é mais importante. Eu preciso dormir, porque amanhã eu preciso ter um dia bom, amanhã eu preciso estar pronto. Eu não sei quais oportunidades que vão aparecer para mim amanhã, mas eu preciso estar preparado. Então eu tenho o direito de dizer não para a minha vontade. E aí eu adquiro poder sobre quem? Sobre mim mesmo. E a palavra do Senhor vai dizer: o homem que refreia a própria língua tem poder sobre todo o seu corpo. Meu irmão, quando nós temos poder sobre nós mesmos, nós, neste momento, deixamos de ser escravos da nossa própria vontade. E esse é o conceito de liberdade. Então todo aquele que é livre é aquele que faz aquilo que quer. E eu nunca vou querer me destruir. Eu vou querer o melhor para mim. Então, às vezes, para que eu construa uma vida boa, para que eu me construa como um ser humano bom, eu vou ter que fazer coisas que eu não quero fazer. Eu vou ter que fazer coisas que vão fazer com que eu sinta dor naquele momento, para lá na frente eu me sinta bem. Eu vou ter que me relacionar com pessoas que não gostam de mim e que eu não tenho muita afeição por elas, mas daquele relacionamento eu vou crescer, eu vou aprender. Então eu vou tirar um momento para me relacionar com pessoas que não querem se relacionar comigo, com pessoas das quais eu não tenho simpatia com elas, mas aquele relacionamento vai me fazer crescer. Então eu começo a ter poder sobre mim mesmo, a ter poder de me colocar em desconforto. Então eu começo a ser livre para trazer para a minha vida aquilo que eu quero. E aí eu começo a perceber uma coisa: tudo aquilo que é realmente bom é construído ao longo de muito tempo, com muita dificuldade, com muito poder sobre mim mesmo. Aquilo que é realmente bom não pode ser construído depressa. Aquilo que realmente vale a pena, no que diz respeito à minha interferência no processo, nunca vai ser rápido. Eu nunca vou me tornar uma pessoa melhor rápido. Eu nunca vou fazer uma grande obra rápido. O único fator nessa equação que pode fazer algo rápido na minha vida é o Senhor. Fora dele nada acontecerá rápido. Tudo que tiver a ver comigo, tudo que for a minha participação num processo, vai ser devagar, vai ser lento, eu vou precisar gastar tempo. Quanto mais rápido eu aprendo e entendo isso, menos tempo eu perco. Então tudo que você estiver preparado para construir na sua vida, entenda que você vai precisar de tempo para fazer isso. Quanto tempo, não importa. Esteja preparado para fazer certas coisas para o resto da sua vida, enquanto você estiver na terra. Porque no final das contas, o mais importante não é onde você vai chegar. O mais importante é o caminho que você vai usar para chegar lá. Alguém aqui está ouvindo esse palavra? E agora eu estou pronto para começar a pregar. Por quê? Porque quando nós chegamos nesse ponto do capítulo 14 dos Números, nós temos uma situação onde pessoas foram escolhidas, determinadas para observar. Em alguns momentos das nossas vidas, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ser escolhidos, nós vamos ser designados para fazer nada que não seja observar, olhar, entender aquilo que nós estamos olhando, para repassar para alguém as informações daquilo que nós estamos vendo. Algo muito importante da vida é a capacidade de observar. Eu entendo que nesse momento aqui da história, o Senhor quer ensinar para aqueles que estão interessados em extrair revelações da palavra. Esse texto aqui, ele quer mostrar que em determinados momentos das nossas vidas, o Senhor está interessado em nos dar instruções poderosas, vindas direto do céu, para que nós possamos provocar eventos extraordinários nas nossas vidas. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu falei aqui. Esse texto ele diz respeito a momentos onde Deus quer interferir na minha e na sua vida, para que fique claro que é Ele que está fazendo algo em nós. E Ele não fará isso por ninguém a quem Ele não queira se revelar.
Veja que Deus ele não quer se mostrar para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que querem relacionamento com Ele. Deus, Ele não está disponível para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que estão disponíveis para Ele. Irmão, Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele vai se relacionar com quem está interessado em se relacionar com Ele. Não está escrito que Ele está à porta e bate, e se alguém abrir, Ele vai entrar? Então logo eu entendo que se ele vai bater, e se ninguém abrir, Ele vai embora. Em algum momento ele vai parar de bater. Então eu preciso estar atento para saber qual o momento em que eu vou abrir a porta. E qual que é o momento em que eu vou abrir a porta? Nós falamos sobre isso na semana passada. Como que eu dou acesso a Deus para a minha vida? O número 3 está envolvido, né? Clama a mim, como é que é? Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Em algum momento você vai olhar para a sua vida, você vai observá-la. Estamos falando sobre observação. E você vai entender: esse é o momento que eu estou preparado para receber Deus na minha vida. Esse é o momento onde eu vou conhecer a Deus, de andar com Ele. Até aqui eu conheci de ouvir falar, mas chegou a hora, o momento agora é em que eu terei uma experiência com Deus. E aí você vai achar que você está indo na direção de Deus, mas a Bíblia chama isso de o Senhor batendo a porta. Estou ouvindo Deus me chamando. Como que eu ouço Deus me chamando? Quando eu olho para a minha vida e eu entendo agora, eu estou preparado para invocar o nome do Senhor. Eu preciso do agir dele na minha vida. E agora eu sei que ele vai chegar. Agora eu sei que ele vai agir. Então eu acho que, agora eu senti não. Porque se ele não me der isso, eu não serei capaz de ter desejo dele, de sentir desejo de recebê-lo em minha vida. Isso se chama chamado. E quando eu serei escolhido? Quando eu invocar o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma chave poderosa aqui nesse texto de Números 14. E qual é essa chave? A chave da observação. Repita isso comigo: observação. Observação. O observador é alguém muito importante na equação de Deus. Veja aqui no livro do Gênesis que não está longe dos Números. Está escrito o quê? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa narrativa é de quem, igreja? Do observador, sim ou não? Ele olha, o que ele vê? Sem forma e vazia. Alguém aqui pode me dar um exemplo de algo que é sem forma e vazio? Eu posso. Uma nuvem. Uma nuvem, qual que é a forma da nuvem? Nuvem. A nuvem tem forma de nuvem, sim ou não? Que é uma forma que tem forma. O que tem dentro da nuvem? A nuvem é o quê? Vazia. A gente sabe que é uma amontoada de vapor, sim ou não? Os aviões atravessam as nuvens, os pássaros atravessam as nuvens descem e cobrem o pico das montanhas, porque elas são. O observador está vendo uma nuvem de poeira, e é por isso que ele diz: a terra é sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das. Muito embora fosse uma nuvem, tinha partícula de água. Em algum momento daquilo tinha o Espírito de Deus. Essa é a narrativa de quem? Do observador. E por que eu digo que o observador é importante no processo de Deus? Porque a primeira coisa que o Senhor vai nos levar a ser ou fazer quando Ele nos chamar, e Ele liberta todos aqueles que Ele chama, Ele vai te chamar de observador. Por isso que Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é observador. Deus te fará observador. O que Ele diz para Ezequiel? O que vês, Ezequiel? Ezequiel responde o quê? Vejo um vale cheio de ossos. E aí ele pergunta: poderão esses ossos voltar a viver? E o que Ezequiel responde? Senhor, tu sabes. Por que ele chama? Qual é a pergunta que ele faz para Ezequiel? Ezequiel, o que você está vendo? Quando eu te digo que o Senhor te chama de observador,
Ele está te chamando educadamente, Ele está te convidando, convite que inclusive você pode recusar. E Ele está fazendo uma pergunta: o que você está vendo? Mas vendo a respeito do que? O Senhor está te levando a observar a sua própria vida. Então a vida de alguns aqui é uma nuvem sem forma e vazia. A vida de outros é um vale cheio de ossos secos. A vida de outros é um horizonte. A vida de outros é um barco. Em algum momento ele fala com Moisés, ele fala com Noé. Noé, o que você está vendo? Noé passou 150 anos construindo um barco. Ele olhou e viu um barco. Cada um aqui vai olhar e vai ver alguma coisa na sua própria vida, enquanto observador. Eu só sei qual é o meu lugar no processo de Deus a partir do momento que Ele me coloca para observar. Ele me coloca em perspectiva da minha própria vida. Veja que Deus nunca vai colocar você para observar a vida de ninguém. Enquanto eu estou olhando o gramado do vizinho, eu posso estar em qualquer lugar, menos no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai me levar a observar a minha própria vida. Por que Jesus vai suar lágrimas, vai chorar lágrimas de sangue e vai verter suor de sangue? Porque Ele está em perspectiva do quê? Da cruz, da sua própria vida. Ele entra em desespero, porque ele está observando o que vai acontecer com Pedro? Não. O que vai acontecer com Tiago? Não. O que vai acontecer com João? Não. O que vai acontecer com ele? Então, quando nós não queremos olhar para a nossa vida, porque nós temos medo daquilo que nós vamos ver. E eu vou além, eu vou longe agora. Não é nem que a gente tem medo, não é nem que a gente não quer. Nós não somos capazes de olharmos para a nossa própria vida. Nós não temos condições de sermos colocados diante do espelho de Deus e enxergarmos quem de verdade nós somos. A nossa visão a respeito de nós mesmos, ela é distorcida. Tem um conceito da psicologia que diz assim: mais de 90% do que as pessoas dizem ao seu respeito é verdade. E mais de 90% do que você diz a respeito de você mesmo é mentira. Às vezes a gente se acha tão correto em determinadas situações, sim ou não? Aí passam-se os anos, você pega lá um álbum de fotografia, que não existe mais, né? É mais o celular e a nuvem. Aí você olha uma foto antiga e fala assim: nossa, como que eu estava errado naquela época. Eu não fazia ideia de como eu estava errado. Sim ou não? Estou falando alguma besteira aqui? Irmão, se você pegar uma foto sua de 20 anos atrás, você já vai ver como você era errado, o jeito de se vestir, o cabelo. Irmão, não tem uma pessoa que vai olhar uma foto de 20 anos atrás que vai ficar orgulhosa do penteado que usava. Estou falando alguma besteira aqui? Você já vai falar: eu já era todo errado começando da aparência. Você já vai olhar e vai falar: como eu melhorei, meu Deus. Mas aí você olha e fala: naquela época eu não tinha noção do tanto que eu estava longe do quê? Da verdade. Se alguém me falasse o quão ridículo eu era, eu batia na pessoa. Sim ou não? E hoje? Como é que a gente está? A dor é tão grande que a gente prefere nem saber. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Então por que a gente depende tanto do Senhor? Porque Ele não vai simplesmente nos colocar na frente do espelho. Ele vai nos sustentar enquanto nós estivermos descobrindo a verdade sobre nós. Ele vai nos consolar. E Ele vai nos levantar dessa queda e vai nos ajudar a fazer o quê? A reconstruir o quê? A nós mesmos. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Por que as pessoas olham tanto para a vida do outro? Porque, meu irmão, é muito doloroso olhar para a pessoa. É muito doloroso descobrir a verdade sobre você. Não saiu da boca de Jesus aquelas palavras: tira primeiro o argueiro do teu olho, uma pequena partícula, para depois tirar. Aliás, tira primeiro a trave, do teu olho, que é um pedaço grande de madeira, para depois tirar o argueiro do olho do seu irmão, uma pequena partícula.
Nós não temos condições de entender as barreiras que estão diante de nós, porque nós temos medo, uma mistura de medo com desespero. Mas aquele que é por nós, aquele que é maior que nós, aquele que enviou alguns de nós que estão aqui, aquele que chamou alguns de nós que estamos aqui, aquele que escolheu alguns de nós que estamos aqui, Ele está aqui nessa noite, Ele está dizendo da seguinte forma: olha, eu quero te colocar como observador, para que eu possa começar a minha obra. Glória a Deus. Então, aquelas pessoas são escolhidas para fazer o que? Para observar. 12 espias, um de cada tribo. Irmão, aquele povo andou por 3 anos. Repita comigo, 3 anos. Por que 3 anos? Eles saem do Egito. O caminho entre Egito de caminhada até Canaã, terra prometida, são 3 dias. Só que você tem 3 milhões de pessoas andando, parando, velho, criança, montando acampamento, levando gado. Então, vamos mudar esse tempo de 3 dias para 3 semanas andando? Mas por que eles não chegaram em 3 semanas em Canaã? Porque Deus não falou nada. Deus só tirou eles do Egito, falou que ia mostrar a terra e deixou eles andando durante 3 anos. Mas durante esses 3 anos, passava dia, passava noite, Deus dava instrução para Moisés e eles foram construindo o tabernáculo, eles foram se organizando, eles foram fazendo o culto. Por quê? Qual que era o plano de Deus? Quando eles chegassem em Canaã, eles já seriam uma nação de pessoas organizadas, livres. Eles teriam deixado para trás a mentalidade de escravo e agora eles estariam prontos para tomar posse da terra que Deus havia prometido antes de tirá-los do Egito. Quantos aqui ouviram o que eu falei? Então, eles ficaram 3 anos fazendo o que? Se preparando. Só que quando eu não aproveito bem o tempo da preparação, eu não vou ter sucesso, mesmo que for um plano de Deus, porque o plano de Deus requer que eu participe. E se eu falhar na minha parte do plano, Deus não vai fazer o que Ele determinou que eu tenho que fazer. Naquilo que eu não posso, Deus vai fazer tudo. Mas naquilo que Deus mandou eu fazer, Ele não vai fazer nada. Ele não vai mover uma palha. Se relacionar com pessoas não é com Deus, é com você. Melhorar até o ponto máximo que você possa entregar, isso não é com Deus, isso é com você. Fazer a sua parte em tudo aquilo que você entende que você pode, que você tem potencial, que você pode usar a inteligência que Deus te deu, que você pode usar o corpo que Deus te deu, que você pode usar as coisas que Deus te deu. Isso não é com Deus, isso é com você. Tem tanta gente assim só esperando Deus fazer alguma coisa na tua vida. Não, meu irmão, os recursos de Deus já estão à tua disposição. O impossível de Deus já foi colocado à disposição de determinadas pessoas. Quem são essas pessoas? Aqueles que creem. Porque aquele que crê, ele fala assim: eu vou fazer a minha parte, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer a dele. Só falta eu fazer a minha. Falho, devagar, com as pessoas rindo, zombando. Irmão, se eu tenho fé, eu não dependo do ambiente, eu não dependo de nada, eu dependo do Senhor, e eu já sei que Ele vai fazer a parte dele. Então, quanto antes eu vou fazer a minha. Quantos ouvem isso agora? Então, irmãos, essas pessoas ficaram 3 anos fazendo o que? Se preparando. E agora eles chegam de fronte de Canaã e Deus dá uma ordem para Moisés: manda espias, manda pessoas irem lá ver o que? O que Deus já deu, estava pronto. 12 espias. Aqueles 12 rapazes entram em Canaã escondidos e começam a fazer o que? Observar a terra. E aí eles veem cachos de uva que precisa de mais de 4 homens para carregar um cacho de uva. Irmão, era além daquilo que Deus tinha prometido. Porque Deus falou em palavras, mas agora eles estavam vendo uma terra próspera, uma terra que tudo que você plantava dava, uma terra boa, cercada por deserto, mas uma terra boa. Só que Deus nunca mentiu para aquele povo. Antes de tirar do Egito, o que Deus usou Moisés para falar para aquelas pessoas? Eu estou levando vocês para uma terra que tem um povo lá, mas aquele povo fez tudo o que me desagrada. Então eu vou tirar aquele povo de lá e vou colocar vocês. Não é assim que está escrito no Gênesis? É assim que Deus fala, através de Moisés.
Antes do povo sair do Egito, eu estou levando vocês para uma terra que já tem lá os cananeus. Eu vou tirar os cananeus e vou colocar vocês. Essa é a promessa. E aí eles já sabem, mas eles começam a agir como se Deus não tivesse avisado eles. Então aqueles 12 espias voltam para o arraial de Israel e o povo está reunido, 3 milhões de pessoas, para saber o que eles tinham para falar, para dizer. E aí Moisés dá voz a um por um, e um por um começa a falar o quê? A terra tem gigante, aos olhos deles nós somos como insetos, nós não temos condições de entrar naquela terra, vai dar tudo errado, eles vão matar a gente olhou, ficou com medo, não vai dar certo. E aí o povo começou a chorar, o povo começou a murmurar, o povo começou a irar contra Moisés, contra Arão, começou a ficar nervoso, perdemos 3 anos da nossa vida, não deveríamos ter saído do Egito, e agora o que vai ser de nós? Só que deixaram um rapaz chamado Caleb e o outro chamado Josué para o final. Um era da tribo de Judá e o outro era levita. Quando chega na vez de Josué, de Caleb, irmão, já sabe aquele jogo perdido? Sabe quando era melhor ficar quieto? Mas o que eu comecei aqui pregando? 2 ou mais pessoas vão olhar a mesma coisa e vão enxergar coisas diferentes. Eles viram a mesma coisa que os 10. Mesma coisa, só que eles enxergaram coisas diferentes. De acordo com a palavra do Senhor, o que eu tenho que procurar quando eu estiver observando algo? Se eu quiser ter uma visão de acordo com a visão do Senhor, eu preciso procurar a verdade naquilo que eu estou observando. Alguém aqui ouviu o que eu estou pregando? Como que eu sou injusto diante de uma situação? Alguém te traz um problema para você resolver. Quando que você é injusto? Quando você ouve apenas um lado, sim ou não? Porque toda história tem 3 lados. Tem o lado de um, o lado do outro é a verdade. Porque cada um tem a sua verdade. Cada um acha que está certo naquilo que está, buscando. Mas quando eu ouço os 2 lados, o que vai acontecer? Poxa, eu acho que esse aqui tem que estar mais certo que esse outro aqui, sim ou não? Esse outro aqui ele não está percebendo que ele está errado. O outro acha que está mais certo do que ele está, mas a verdade está mais de um lado que do outro, sim ou não? É assim que eu sou injusto, quando eu ouço apenas um lado. Mas agora quando eu observo e eu procuro pela verdade, a minha chance de ser justo, o que faz com a minha chance de ser justo? Ela aumenta. E tem gente aqui que está sendo injusto consigo mesmo. Você está olhando para a sua história e está vendo apenas o lado, aonde você falhou, aonde você foi fraco, aonde você deu mancada, aonde você fez aquilo que não era para você ter feito, aonde você falou aquilo que não era para você ter falado, aonde você ficou quieto quando era para você ter falado alguma coisa, e você está sendo injusto. Porque quando o Senhor te coloca para observar a tua própria história, Ele quer que você procure pela verdade. E qual que é a verdade de tudo que deu errado na nossa vida? Toda vez que a gente ficou sozinho, foi abandonado, deu tudo errado, naquele momento existia a ausência do Senhor. Nós estávamos sem a proteção do nosso Deus sobre nós. Nós não tínhamos o Espírito Santo para calar a nossa boca. Nós não tínhamos o Espírito Santo para nos fazer falar diante de alguma situação. Nós não tínhamos a direção de Deus. É isso que Ele quer que nós enxerguemos hoje. Caleb, meu irmão, ele olhou para aquela terra e o que ele procurou? Ele procurou a verdade. Eu quero saber se aquilo que saiu da boca de Moisés quando a gente estava lá no Egito, eu quero saber se isso é verdade. E ele viu a verdade. A terra é boa, a terra mana leite e mel. É a localização que Deus deu. Ah, tem gigante, mas Deus avisou que ia ter cananeu. Deus pode ter me falado que era gigante, mas Deus falou que ia ter habitante dentro da terra. E falou que nós íamos guerrear contra eles e nós íamos vencer essa guerra. E o nosso prêmio seria a terra. Quantos aqui estão ouvindo a palavra? Nós vamos estar diante de situações onde nós vamos temer e tremer. Inimigos mais fortes e mais poderosos do que nós. Meu irmão,
Eu falei isso aqui na semana passada. Nós não temos condições de resistir às tentações. Cada um tem uma fraqueza. Existem lutas que estão se colocando à nossa frente. Nós vamos passar por elas, queiramos ou não, vão acontecer. Potestades e principados se levantarão contra nós, e eles são mais poderosos do que nós. E o Senhor quer que nós olhemos para a batalha que está à frente. Glória a Deus. O Senhor não quer que nós nos acovardamos, o Senhor não quer que nós retrocedemos, o Senhor não quer que nós enviemos uma mensagem de que nós vamos nos entregar. Não, Ele quer que nós olhemos para a batalha que está à nossa frente. Ele quer que nós observemos o nosso inimigo e que nós procuremos a verdade nessa batalha. E qual que é essa verdade? É que nós não temos como vencer essa guerra, mas se o Senhor estiver conosco, não haverá guerra, não haverá trincheira, não haverá batalha. O Senhor pelejará por nós. Aleluia. É isso que Ele quer que nós enxergamos. Qual era a chance do profeta Eliseu quando mandaram aquele grande exército contra um homem? Qual que era a chance do profeta? Nenhuma. E como que ficou o moço de Eliseu? Desesperado, agora que a gente morre, o que eu vim fazer da minha vida andando com esse profeta? O que o profeta disse para o moço? Senhor, abre os olhos desse moço, mostra para ele, coloca ele no lugar de observador, faz ele enxergar a verdade, abre os olhos desse moço para que ele veja aquilo que o Senhor nos deu. Um grande exército, maior do que o exército que veio contra, um exército de anjos em volta do exército que estava contra o homem de Deus. Aleluia! Qual que é a verdade? Eu não posso vencer essa guerra e eu não preciso poder, porque maior do que eu e maior do que o meu inimigo é aquele que quer que eu enxergue ele. Glória a Deus. Que eu procure por Ele nessa batalha. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. E aí nós vamos começar a nos tornar o que, igreja? Corajosos diante daquilo que o Senhor colocar diante dos nossos olhos. Aleluia. E nós vamos parar de ser pobres, fracos, que precisam de misericórdia, e nós vamos nos levantar como guerreiros. E aí nós vamos olhar e ver pessoas que vão nos olhar de cima para baixo, que não vão entender porque que nós temos sonhos tão grandes, tão poderosos, que estão tão longe da nossa capacidade de realizar esses sonhos. E o desprezo dessas pessoas, a forma como elas nos tratam mal, vai começar a se tornar, sabe o quê? Um combustível. Aleluia, vai começar a se tornar um fogo que vai nos encher de vontade de sermos vitoriosos e vencedores, de mostrar a verdade do nosso Deus para essas pessoas. Porque agora eu te dei a perspectiva dos 10 espias, das pessoas que estavam ouvindo aquela notícia ruim, que a terra era cheia de gigantes. Agora veja a perspectiva, glória a Deus, do filho de Jefoné, do filho de Caleb. Ele começa a ouvir o primeiro espia dizendo: não, a terra é cheia de gigantes. O segundo concordando, o terceiro concordando, e dentro do coração dele ele está dizendo: não é possível. Aleluia, Deus me fez ver uma terra poderosa. Deus fez eu ver eu construindo a minha casa em cima daquela montanha, e daquela montanha eu observo as minhas plantações, eu vejo os meus filhos e os meus netos correndo por aquela terra livre, eu vejo o meu gado, eu vejo os meus cavalos, eu vejo o poder que Deus está colocando na minha mão. E ele está viajando naquela visão, e daqui a pouco ele ouve uma voz, a voz de Moisés dizendo: Caleb, é a sua vez, conta pra gente o que você viu. E aí Caleb se levanta contra a opinião daqueles que estão contra ele, com poder e com autoridade. Ele diz: povo de Deus, subamos animosamente, com vontade, com alegria, e possuamos a terra que hoje nos dá o Senhor nosso Deus. Aleluia. Sabe por que ele disse isso? Porque aquela era a verdade que Deus tinha mostrado para ele.
E sabe qual é a verdade que Deus quer te mostrar? Que não importa o ambiente que esteja à tua volta, não importa se você está sendo tirado de uma vida de escravatura, onde você nasceu cativo em uma terra de pessoas que te odeiam e que te desprezam. Não importa se você passou por um deserto que quase te matou. Deus quer te mostrar que à sua frente existe algo maior, existe algo poderoso, existe algo grande, existe algo que só Deus pode te dar, que você não tem condições de conquistar sozinho, que a sua fé talvez não consiga alcançar, mas que Deus quer colocar na sua mão, que Deus quer te dar, e que ninguém pode te impedir de conquistar aquilo que Ele está colocando diante dos olhos daquele que está procurando pela verdade de Deus. A verdade de Deus não tem nada a ver com a minha, porque a minha verdade me diz que do pó eu vim, para o pó eu volto. É verdade ou não? A minha verdade me diz que eu nasci no pecado, concebido fui, e para o pecado eu não saio. É a minha verdade. Minha verdade é que eu não sou bom em português, que eu não sou bom em matemática. A minha verdade é que a minha aparência é duvidosa. A minha verdade é que eu não estou no meio de pessoas que são brilhantes. Essa é a minha verdade. Sabe qual que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é assim, vou te contar agora. A verdade de Deus é assim, ó. Eu estou procurando vasos de barro para que eu coloque a minha glória dentro deles. E eu quero vasos de barro, porque eu não quero que o vaso seja mais importante do que aquilo que eu vou colocar dentro dele. Quem aqui está ouvindo o que está sendo pregado? Quem era o filho de Jefoné? Quem era Caleb? Irmão, ele era mais um. Porque se ele fosse importante, ele tinha sido ouvido primeiro. E ele foi o 10º. Você percebeu dentro desse contexto como para Deus os últimos serão os primeiros. Aleluia. Como para Deus mais importante é aquele que procura a verdade. É aquele que abre mão das suas próprias emoções para entender aonde Deus está te colocando, em que contexto que Deus está te colocando. Todas as vezes que você estiver numa situação onde você for o menor, saiba, existe uma grande chance de Deus querer te honrar lá dentro. Deus dificilmente vai querer ser honrado, irmão, em quem já está grande. Deus sempre vai querer ser honrado naquele que está pequeno, mas tem espaço para crescer. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Toda vez que a gente vai comer uma sobremesa, você vê aquele bolo grandão, bonito. Quase, é muito difícil a gente imaginar como que aquele bolo era antes de ser bolo. Você pega a forma, é um dedinho no fundo da forma untada, sim ou não? Depois do processo, o que ele vira? Quem faz, ficou orgulhoso. Você viu uma pessoa servindo um bolo grande? A pessoa chega... Foi eu que fiz aqui, ó. Que eu sei. Sim ou não? Elas não percebem que elas fazem isso. Meu bolo aqui. Nossa, como você vê, esse é de caixinha. Isso aí pra mim não é nada. Sim ou não? Elas não percebem. Sabe por quê? O processo daquele que está seguindo aquilo que Deus mandou. E o que Deus mandou? Deus mandou você observar e procurar a verdade. Deus não mandou você fazer mais nada. Tem gente aqui, meu irmão, que está pesado. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei nem por onde começar. Ei, Marta, você acha que você está atarefado? A tua irmã escolheu, eu faço confusão entre Maria e Marta, tá? Você me perdoa, eu sei que uma escolheu a boa parte. A outra estava como? E a louça, e eu passar o pano, e eu tirar o pó, e a minha irmã que não me ajuda. O que Jesus faz? Ei! A tua irmã escolheu a boa parte. Porque isso aí que você quer fazer vai estar todo dia à tua disposição. Eu estou aqui hoje. Quem é que está ouvindo que eu estou pregando? Tem gente que está aqui pesado. Deus está falando, ei, tudo que você acha que você tem que fazer, eu não mandei você fazer nada disso.
Eu não mandei você ir lá falar com fulano, beltrano, ciclano. Não mandei você ir atrás de ninguém. Não mandei você gastar o dinheiro que você não tem. Não mandei você tomar emprestado. Não mandei você perder noite de sono. Não mandei você fazer nada disso. Eu só mandei você parar, observar, procurar a verdade. Na hora que você achar, aí você vai ver eu começar a trabalhar. E nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. E é assim que eu agradeço por essa oportunidade. Toma, São Pedro.